Essa é Nádia Tamires, uma médica que decidiu colocar em prática um dos planos mais cruéis contra o próprio ex-marido. Agora vamos acompanhar essa história e descobrir qual foi o desfecho de tudo isso. Nádia Tamires conheceu Alan Carlos ainda muito nova, quando tinha apenas 15 anos de idade. Naquela época, os dois moravam em Arapiraca, no estado de Alagoas, e compartilhavam sonhos parecidos. Ambos queriam crescer na vida, construir uma família e seguir carreira na área da medicina. O relacionamento começou de forma aparentemente tranquila e rapidamente ficou sério. Enquanto Nádia ainda terminava os estudos no ensino médio, Alan já se preparava para ingressar na faculdade de medicina. Com o passar do tempo, ele conseguiu entrar na universidade em Maceió e os dois passaram a manter um relacionamento à distância durante parte do namoro. Mesmo morando em cidades diferentes durante a semana, o casal continuou unido e fazia planos para o futuro. Nos primeiros anos, pessoas próximas enxergavam os dois como um casal comum. Alan costumava visitar Nádia nos finais de semana e, segundo relatos posteriores dela, nesse período já existiam sinais de ciúmes e controle excessivo. Ela afirmou que ele não gostava que saísse sozinha, questionava amizades e tentava controlar algumas atitudes do seu dia a dia. Porém, naquela época, Nádia dizia não perceber aquilo como algo grave. Com o passar dos anos, os dois decidiram se casar e começaram oficialmente a vida juntos. Enquanto Alan já atuava como médico, Nádia também iniciou a faculdade de medicina e passou anos estudando até conseguir se formar. Foi depois do casamento que, segundo a versão apresentada por Nádia, o comportamento de Alan teria se tornado cada vez mais agressivo. Ela afirmou que passou a viver episódios frequentes de discussões, humilhações e agressões físicas. Em depoimentos dados anos depois, Nádia relatou ter sofrido empurrões, puxões de cabelo, chutes e ameaças constantes durante o relacionamento. Ainda de acordo com ela, Alan demonstrava um comportamento extremamente possessivo e fazia comentários ofensivos sobre sua aparência, suas roupas e até sobre a forma como ela trabalhava. Apesar disso, os dois continuaram juntos durante muitos anos. Em 2021, nasceu a primeira e única filha do casal. Mesmo com os problemas dentro do relacionamento, a chegada da criança parecia representar uma tentativa de manter a família unida. Mas, segundo Nádia, as brigas não diminuíram. Ela afirmou que durante a gravidez, Alan chegou a demonstrar ciúmes até do médico responsável pelo acompanhamento dela. A convivência teria ficado cada vez mais desgastante e marcada por discussões constantes. Os problemas entre os dois atingiram um nível ainda mais grave em 2024. Naquele ano, Nádia procurou as autoridades e registrou uma denúncia extremamente séria contra Alan, envolvendo a própria filha do casal, que tinha apenas 3 anos de idade. Segundo ela, alguns comportamentos da criança levantaram suspeitas e funcionários da escola também teriam percebido atitudes consideradas estranhas. Nádia afirmou que decidiu denunciar o marido após acreditar que a filha estava pedindo ajuda. A denúncia gerou uma investigação e o caso passou a tramitar em segredo de justiça. Enquanto o processo seguia em andamento, o casamento chegou ao fim. A separação aumentou ainda mais os conflitos entre os dois. Alan passou a buscar na justiça a guarda da filha, alegando que Nádia não tinha condições emocionais para cuidar da criança. Já Nádia afirmava que vivia com medo do ex-marido e dizia sofrer ameaças constantes. Ela relatou inclusive que um primo de Alan, conhecido como Ninho, também teria feito ameaças contra ela. Por causa disso, a médica conseguiu uma medida protetiva que proibia Alan e o primo de se aproximarem dela. Alguns meses depois, a investigação envolvendo a denúncia contra Alan teve um desdobramento importante. A polícia afirmou não ter encontrado provas suficientes que confirmassem as acusações feitas por Nádia. Exames e laudos periciais apresentados durante o processo não apontaram indícios de abuso contra a criança. Com isso, Alan acabou sendo considerado inocente naquele momento da investigação. Mesmo assim, Nádia insistia que existiam provas que não teriam sido analisadas corretamente pela justiça e continuou afirmando que estava falando a verdade. No início de novembro de 2025,
Uma audiência judicial definiu que Alan poderia voltar a visitar a filha regularmente. A decisão deixou Nadia extremamente abalada. Pessoas próximas afirmaram que ela demonstrava medo de perder a guarda da menina e acreditava que a filha estaria em risco caso ficasse próxima do pai novamente. Poucos dias antes da tragédia, Nadia também afirmou ter visto o primo de Alan rondando o posto de saúde onde ela trabalhava, em uma área rural de Arapiraca. Ela acionou a polícia, mas o homem acabou sendo liberado após apresentar documentos. Então chegou o dia 16 de novembro de 2025. Naquela tarde, Alan foi até a região onde Nadia morava e trabalhava. Segundo informações da investigação, ele havia estacionado o carro próximo a uma unidade de saúde para entregar um bolo a uma conhecida da família. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele conversava tranquilamente ao lado do veículo. Pouco tempo depois, Nadia surgiu dirigindo seu carro pela mesma rua. Ao perceber o veículo do ex-marido estacionado próximo da sua casa, ela parou imediatamente. Segundo o relato apresentado depois pela própria médica, naquele instante, ela acreditou que estava diante de uma emboscada. Nadia afirmou que Alan não poderia estar ali por causa da medida protetiva e disse ter sentido medo de morrer. As imagens das câmeras mostram quando ela desce do carro já armada e caminha em direção ao veículo do ex-marido. Alan percebe a aproximação e tenta sair do local dando ré no carro. Em seguida, os disparos acontecem. Os tiros atravessam o para-brisa e atingem Alan dentro do veículo. Testemunhas que estavam próximas começaram a gritar pedindo ajuda. Uma cunhada de Nadia, que estava perto do local, pediu que chamassem o socorro. Segundo relatos presentes na investigação, Nadia respondeu dizendo que aquilo era legítima defesa e que a polícia também deveria ser chamada. Alan morreu ainda no local antes da chegada do atendimento médico. Logo depois dos disparos, Nadia deixou a região levando a arma utilizada no crime. Ela seguiu em direção a Maceió e, horas depois, foi localizada por equipes policiais. Quando foi abordada, afirmou que estava procurando um advogado para se apresentar oficialmente às autoridades. Durante o depoimento prestado na delegacia, a médica alegou novamente que agiu em legítima defesa. Ela afirmou que viveu mais de 2 décadas marcadas por medo, ameaças e violência psicológica. Também declarou que acreditava que Alan estava no local esperando por ela e que atirou porque achou que seria morta. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional, principalmente porque toda a ação havia sido registrada por câmeras de segurança. As imagens passaram a circular na internet e dividiram opiniões. Enquanto algumas pessoas demonstravam apoio a Nadia e acreditavam na versão de legítima defesa, outras apontavam que Alan parecia tentar fugir no momento dos disparos. A Polícia Civil analisou as gravações, ouviu testemunhas e reuniu laudos periciais para entender exatamente o que havia acontecido. Segundo os investigadores, as imagens indicavam que Alan não tentou atacar Nadia e que estaria apenas tentando sair do local quando foi atingido. A perícia também apontou que os disparos aconteceram a curta distância. Com base nisso, a polícia concluiu inicialmente que não havia elementos suficientes para caracterizar legítima defesa. Nadia acabou sendo presa em flagrante e indiciada por homicídio qualificado. A acusação apontou motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. No dia seguinte ao crime, ela passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Depois disso, foi encaminhada ao presídio feminino Santa Luzia, em Maceió, onde permaneceu à disposição da Justiça enquanto as investigações continuavam. Mesmo após a prisão, o caso continuou cercado de discussões e controvérsias. Parte das pessoas acreditava que Nadia era uma vítima que passou anos sofrendo violência e acabou agindo por desespero. Outras pessoas enxergavam o caso como uma execução planejada, motivada pelos conflitos envolvendo a separação e a disputa pela guarda da filha. Até hoje, o caso segue sendo lembrado como uma das histórias mais polêmicas e chocantes envolvendo um relacionamento conturbado que terminou de maneira trágica.